brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha! Meus irmãos, hoje nós estamos, antes desse mês de julho, estamos fazendo um estudo expositivo, tá? Da sequência do livro de Atos. E demos uma paradinha, porque é o mês de campanha de oração pela família na IBVM. Então todo dia nós temos um devocional e a família se junta para estar estudando. Então durante o mês de julho, as palavras do estudo de quinta-feira, das quintas-feiras, serão baseadas no devocional do dia, tá? E hoje, o nosso devocional, o título é A Família e a Contribuição para a Obra Missionária. Ih, pastor, vai falar de dinheiro? Calma, meu irmão, calma, não vai embora por causa disso não, tá? Porque vamos abordar de uma maneira prática, muito prática, importante, é fundamental. E eu sou muito grato pela família IBVM. Nós temos ajudado algumas famílias de missionários que estão no exterior. E agora, na primeira quinzena desse mês, levantamos uma oferta para a família do pastor Mateus Negri e da Ju, que estão lá na África. Um casal benção demais, estudamos juntos na faculdade, muito jovens, foram para a África com 2 crianças pequenas, abriram mão de tudo, foram para lá e é desafiador. E graças a Deus, os irmãos de bom grado, rapidamente conseguimos levantar uma boa oferta para estar enviando a eles. E durante esses próximos 15 dias,
Vamos levantar um outro desafio para a nossa igreja, que é levantar umas ofertas para a família do Giovanni e Karina Zambonini, nossos irmãos, amigos que estão na Itália. Também com 3 crianças, gêmeos pequenininho, mais uma criancinha de uns 4 anos por aí, mais os pequenininhos. Então é um desafio enorme, gente. Temos o nosso pastor Geazi, que está na França também. Enfim, e por que isso é importante? Por quê? Porque se hoje, presta atenção, se hoje eu e você temos uma Bíblia, se hoje eu e você temos a oportunidade de estar numa igreja, seja católica, seja evangélica, independente, nós devemos tudo isso a missionários. Nós devemos tudo isso a homens e mulheres que em algum momento da sua vida abriram mão de várias coisas e se dedicaram ao evangelismo, a levar a palavra de Deus às outras nações. Se você e eu temos uma Bíblia hoje em mãos, é porque há muito tempo atrás, homens, até colocando sua vida em risco, decidiram traduzir a Bíblia para os seus idiomas, a fim de que a população pudesse ter acesso à Bíblia, porque até então a população não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia é algo apenas para o clero, apenas para os religiosos. Então muitas pessoas foram mortas por causa disso. E missões é justamente isso. Missões é você abrir mão da tua vida em prol de levar a palavra de Deus às outras. Mas pastor, afinal de contas, por quê? Qual o intuito disso tudo? Sabe, meus irmãos, como pastor eu tenho que falar uma coisa para vocês. É importante uma pessoa, eu tenho falado essa semana nas células, a gente tem feito nossas células e tenho falado. É muito importante uma pessoa ter sucesso na vida. E é muito legal e é fundamental quando você vê pais assim preocupados com a educação dos seus filhos, não é mesmo? Esperando que seus filhos entrem numa boa faculdade, tenham um bom casamento, tenham um bom futuro, sejam pessoas de sucesso. Não há nada de errado nisso, nada de errado. Mas é triste quando vemos famílias que estão mais preocupadas em fazer com que seus filhos entrem numa boa faculdade, mas não estão preocupados que seus filhos entrem nos céus. Já parou para pensar? Quanto empenho as famílias têm em dedicar tempo, trabalho, dinheiro para que seus filhos vão para uma boa faculdade, mas como tem pouco empenho para apresentar Deus a esses filhos, para levar a palavra de Deus a seus filhos. E aí, de repente, nós podemos ver como que isso é perigoso. Porque talvez muitos jovens entrarão nas faculdades, muitos jovens terão sucesso na vida, mas irão para o inferno. Porque não foi-lhes ensinado o caminho para o céu, mas foi ensinado a eles o caminho para uma boa faculdade, para uma boa profissão. Volto a dizer, não tem problema nenhum em ter uma boa faculdade e ter um bom futuro, não há problema algum nisso. Mas entendam, gente, que tudo isso é passageiro. Então, o que é o ideal? Que uma pessoa tenha sucesso na vida, na sua vida terrena que seja, mas acima de tudo que ela tenha sucesso em entrar no céu. É muito melhor entrar no céu cego ou manco do que ser lançado no inferno com todo o ouro e toda a prata que foi conquistada aqui no mundo. Então, o texto de hoje está em Filipenses capítulo 4, versículo 18, tá? Filipenses 4, 18, diz assim, ó: mas tenho tudo, eu tenho até em abundância. Olha que interessante, tá? Só para situar, Paulo está preso. O apóstolo Paulo está preso quando ele escreve essa carta. E aí, ele recebeu uma oferta da igreja de Filipos. A igreja de Filipos pegou, fez uma oferta e levaram para ele lá na cadeia. E ele fala assim, ó: eu tenho tudo, eu tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado.
Epafrodito é um bom nome para. Se nosso filho fosse, em vez de ser menina, fosse homem, ia ser Epafrodito o nome. Epafrodito era uma pessoa da igreja de Filipos que levou essa oferta a Paulo. Como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha que interessante o amor da igreja de Filipos para a vida do apóstolo Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo estava preso. As pessoas haviam esquecido de Paulo. Mas os filipenses, o pessoal da igreja de Filipos se lembrou, porque Paulo começou aquela igreja, Paulo abriu aquela igreja. E eles levantaram uma oferta para mandar para Paulo. E Paulo, quando recebe aquela oferta, ele fica muito grato, gente, muito grato. Por que isso é importante? Pensem bem. O apóstolo Paulo fez muitas viagens missionárias. E, gente, viagem missionária, quando ele pegava um barco, ele não pagava com oração, tá? Paulo não pagava com oração. Deixa eu orar por sua vida que vou... Não. Quando o apóstolo Paulo ia comer, pegar uma marmita ou comer alguma comida naquela época, ele não pagava com oração. Ele pagava com dinheiro. Tá um ponto que houve um momento na sua vida que ele teve que fazer rede, ele teve que trabalhar para levantar sustento, tá bom? Então, o ministério era baseado em dinheiro. Era baseado em dinheiro, não, perdão. O dinheiro ajudava, auxiliava Paulo no seu ministério. E naquele momento, Paulo preso, ele recebe essas ofertas, ele fica muito feliz. E isso é importante, isso é fundamental, isso é maravilhoso, porque mostra que os irmãos da igreja de Filipenses, de Filipos, entendiam a importância de Paulo. Porque se eles um dia receberam a palavra de Deus, foi porque Paulo foi. Aí você me pergunta, mas por que, pastor? Por que Paulo foi tão importante? Porque para que Paulo fosse pregar o evangelho, ele foi preso. Ele tomou uma açoitada, ele passou por naufrágio, ele tomou pedrada. Rapaz, Paulo sofreu. Paulo sofreu muito para que o evangelho chegasse às pessoas. E nada mais humano e nada mais digno do que essas pessoas serem gratas a Paulo pelo esforço que tiveram para com elas. Esse é um princípio de oferta missionária. Se hoje no Brasil nós temos igrejas, é porque lá no passado missionários abriram mão da sua vida, deixaram seu país e veio para cá. Então nada mais justo do que nós abençoarmos hoje os missionários que estão indo para outros lugares, ou até mesmo aqui no Brasil em lugares diferentes, entende? Esse é o princípio da contribuição. Se te fez bem, por que não abençoar outros também? Pastor, mas pera lá, mas quer dizer que então a questão do dinheiro no ministério tem que ter? Sim, sim. E ó, eu vou deixar um texto para você ler. Se você quiser ler depois, você que sabe, fica a seu critério. Mas é em Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. No Evangelho de Lucas 8, 2 e 3, fala de uma série de mulheres. Algumas mulheres que andavam com Jesus. E olha que interessante, se você ver lá no texto, vai dizer que elas contribuíam com dinheiro para o ministério de Jesus. Entre essas mulheres tinha uma que foi liberta de espíritos demoníacos, outra que foi curada, outra que foi... Enfim, mulheres que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Olha que aí você me pergunta uma coisa, ou eu me pergunto. Se havia alguém que não precisava de dinheiro, era Jesus, não é verdade? Porque se Jesus multiplicava pão e peixe, não precisava de dinheiro para comprar comida. Não é verdade? Não precisava. Jesus podia chegar lá, fazer assim, ó, tirar do nada, aparece pão e peixe, os discípulos dele comiam. Bom, Paulo tinha que pagar para andar de barco, né, de uma região a outra. Jesus não precisava pagar barco, Jesus andava sobre o mar. Jesus podia chegar para os discípulos e falar assim, bom, vamos atravessar o mar. Mas mestre, não tem barco. Não precisa de barco. Mas mestre, não temos dinheiro, não precisa de dinheiro. Vem comigo, vamos andar. Aí Jesus e os 12, olha que legal, hein? Jesus e os 12 andando sobre o mar para atravessar do outro lado. Que chegada bonita, não ia ser uma coisa legal você ver aqueles 13 homens, né? Jesus e os 12,
os 13 andando sobre o mar, chegando assim, andando. Rapaz, aquilo ia ser fantástico. Mas Jesus abria a mão da sua divindade para dar o privilégio daquelas mulheres contribuírem para o seu ministério. Era com o dinheiro daquelas mulheres, por exemplo, que era comprado, quando você vai ver a última ceia, que está relatado em João e Lucas, fala que Judas, que era o tesoureiro, ele foi na frente e pagou pelo lugar que foi alugado para fazer a ceia, pelo pão, pelo vinho, foi tudo pago. Pago com o quê? Com dinheiro de ofertas. Jesus, eles andavam, gente, eles dormiam também. Eles dormiam em casas, dormiam em albergues, em qualquer coisa, e era dinheiro. Então o ministério de Jesus era também, tinha como base, tinha como sustento dinheiro. O dinheiro faz parte. Mas se Jesus não precisava daquilo, para que era importante? Para que as pessoas participassem. Porque era um sentimento de gratidão. Se você ver lá no Evangelho de Lucas, quem contribuía para o ministério de Jesus eram aquelas mulheres que foram abençoadas por Jesus. Entende? Então esse é um princípio de gratidão. Assim como a igreja de Filipos enviou oferta para Paulo, por gratidão ao que Paulo fez por eles, aquelas mulheres investiram no ministério de Jesus em gratidão ao que Jesus fez. Hoje em dia, missões, contribuição é exatamente igual. Mas, aí vocês poderão me dizer, pô, pastor, mas é complicado hoje em dia, né? É complicado, porque, rapaz, quem garante que esse dinheiro realmente, de fato, vai para missões? Quem garante que os pastores não embolsam esse dinheiro, tudo? Realmente, quem garante? Aí, meu irmão, a pergunta é, a garantia é, primeiro, o local aonde você está, tá? A transparência do local aonde você está, da comunidade pela qual você participa. Olha como que era interessante. Se vocês lerem Atos e outros textos da Bíblia que fala como é que era feito os recursos, não era uma pessoa que recolhia o dinheiro e levava, era sempre 3 pessoas, tá? Era sempre 3 pessoas que se reuniam, pegavam o dinheiro e levavam para alguém. Por quê? Para evitar que alguém de repente roubasse, uma proteção também, tá? Uma proteção para que não fossem assaltados, mas também era para preservar que uma pessoa ou outra de repente se visse tentado e pegasse daquele dinheiro para si. Isso é transparência, isso é preocupação. Então, como igreja batista, como pastor de uma igreja batista e de uma denominação a qual é transparente, todo o dinheiro que entra na igreja, nós temos a tesoureira, temos o vice, temos a comissão de finanças, eles sentam, eles conferem, o pastor eu não tenho acesso ao dinheiro, é eles que vêm, depositam em conta, nossa tesoureira, ela faz as transferências, ela faz o pagamento, aí a autorização é ela e é ela e sou eu, ninguém consegue fazer sozinho, porque é uma conta empresarial, conta jurídica, tá? No banco, então ninguém tem poder de fazer alguma transação sozinha, entende? Então essas são as garantias de que o dinheiro será bem utilizado. Então quando temos as nossas assembleias na igreja, e aí quem participou de uma assembleia batista sabe como é que é, aí todo mundo explica, ó, esse dinheiro foi direcionado para tal lugar, esse dinheiro foi direcionado para tal lugar, isso. Então isso é transparência. Se a igreja ou a denominação ao qual você pertence não tem essa transparência, cuidado, tá? Dinheiro é uma coisa tão complicada que é uma das únicas coisas que Jesus chama de Deus, o Deus Mamon, tá? Paulo trabalha muito com dinheiro, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, não é o dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é o mal, é a raiz de todos os males. Tá? Então, a contribuição a missões deve ser feita, sim, através de recursos, de denominações ou de missões que você conheça, que você tenha credibilidade, tá, meu irmão?
Isso é importantíssimo. E aí, a gente vai perguntar assim, mas pastor, como é que é essa questão de ofertar? E aí vamos aproveitar já e tratar sobre isso. Lembrando que é como se fosse um culto de quinta-feira na nossa igreja, é um culto de estudo, tá bom? É um culto de estudo. Perfeito. Gente, primeiro, Deus não precisa do teu dinheiro e do meu dinheiro. Ponto. Ponto. Deus é o dono do ouro e da prata, certo? Mas ofertar a Deus é privilégio, é um privilégio. E aí você vai falar assim, ah pastor, mas puxa vida, eu quero ofertar porque assim, eu andei pisando na bola, eu fiz uma besteira aí, talvez se eu ofertar a Deus, ele vai me perdoar algumas coisas. Não, não é assim que funciona não, tá? Perdão de Deus não se compra, não se compra com dinheiro. É bem interessante, eu não sei quem de vocês já assistiu o filme Poderoso Chefão, a trilogia. Nossa, eu sou apaixonado. Eu já assisti acho que umas 4 vezes e umas 2 ou 3 vezes em sequência, assim, pegar 1, 2 e 3, 12 horas de filme. E no Poderoso Chefão 3, se vocês acompanharam a trajetória do 1, 2 e 3, vocês vão ver que no Poderoso Chefão 3, ele estava tão cheio de pecado, ele estava com tanta culpa de tanto assassinato, que o que ele faz para ter o perdão de seus pecados? Ele doa muito do seu patrimônio para a igreja. Ele doa com uma forma de pedir perdão pelos pecados dele, sabe? Comprando perdão. Gente, Deus não vende perdão. Perdão não se compra. Olha que interessante como que Deus dificultou a gente de ofertar. Aí você vai falar assim, ó, pastor, eu vou dar essa oferta, eu vou dar esse dízimo para a igreja e eu fiz a minha parte. Olha só. Primeiro, a palavra de Deus diz assim, se você for ofertar e lembrar que algum irmão tem algo contra você, lembrar que você está brigado com alguém está chateado com você, a Bíblia diz o seguinte, não oferte. Deixa a tua oferta no altar, ou seja, não oferta, vai, se conserte com esta pessoa. Se conserte com ela, peça perdão a ela ou libere perdão a ela. Não, se conserte. Depois disso, aí você vem e oferta. Entendeu? Gente, Deus dificultou, porque Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu dinheiro. Ofertar a Deus é um privilégio. Aí você vai falar assim, pastor, mas é o seguinte, eu tô brigado com o meu irmão, eu tô brigado com a minha sogra. Aí sogra com genro não, acho que é mais nora com sogra, né? Mas enfim, eu tô brigado com a minha sogra, pastor, faz uns 10 anos. Mas ó, eu tô há 10 anos na igreja, eu não perco um culto. Pastor, eu tenho ofertado, eu faço. Posso te falar uma coisa, meu irmão? A tua oferta até hoje não valeu de nada. Não valeu de nada. Valeu do seguinte... A igreja pagou a água, a igreja pagou a luz, a igreja pagou o salário do pastor ou do padre, a igreja enviou esse dinheiro para missionários, ajudou alguém, mas não ajudou a você. Deus não viu essa oferta como um culto. Deus não viu a sua oferta como gratidão. Compreende? Peraí, pastor, mas quer dizer que em 10 anos que eu dei foi jogado fora? Foi. Foi abençoado, você abençoou pessoas, mas você não foi abençoado. Porque o princípio bíblico é assim, antes de ofertar, conserte com teu irmão. Porque Deus tem mais prazer com que seus filhos estejam em comunhão. Não que seus filhos ofertem. Agora, a partir do momento que seus filhos têm comunhão, aí é legal que ofertem. Entenda, vocês são pais. Pense no seguinte exemplo. Vai ter um jantar na tua casa, mas você tem 2 filhos e eles não se falam. Eles não estão se falando. Aí vai ter um jantar. Aí um filho vai no jantar e o outro não vai porque não está se falando. E o outro filho vai no almoço e o outro não vai. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pai e mãe. Você vai sentir prazer nisso? Você vai sentir prazer em ter um bom banquete, uma boa refeição com um dos filhos e o outro não pode porque estão sem se falar?
Ou você preferiria comer arroz, feijão, ovo frito, mas com os 2 filhos sentados à mesa, em comunhão? É assim com Deus, gente. Deus não está preocupado quanto você dá. Primeiro, Deus está preocupado como nós estamos. O primeiro princípio para uma contribuição ao que Deus se agrada é que estejamos bem uns com os outros. É liberar perdão e aceitar o perdão também. Então, talvez a gente possa, alguns de nós, pode ser que esteja ofertando, dizimando há muitos anos na igreja. E nenhuma dessas ofertas, nenhuma desses dízimos, Deus entendeu como culto. Porque se você não está disposto a liberar perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cunhado, para a sua sogra, para quem quer que seja, esse dinheiro não vale nada como culto. Entende? É Bíblia. Mas pastor, e aí? Como é que funciona essa questão de dar? Eu vou dar para Deus me abençoar? Eu vou dar para Deus me dar 100 vezes mais, 1000 vezes? Não. A oferta a Deus não é um jogo de bingo, tá? Não é um jogo de uma telecena, uma mega sena que você joga correndo a possibilidade de ganhar 100 vezes mais. Não. Porque primeiro, pensa comigo, se você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar, significa que você tem uma fonte de renda. Significa que você tem uma profissão. Significa que você está empregado. Significa que você ou já é aposentado. Ou seja, você já tem uma renda. Se você tem uma renda, você já é abençoado. Porque ofertar a Deus não é dar para que Ele me abençoe. Pelo contrário, é entregar porque Ele já me abençoou. Compreende? É o contrário. Algumas igrejas, elas ensinam que se você der para Deus, Ele vai te dar 100 vezes mais, porque eles estão de olho no dinheiro que você tem no bolso. Tá? E não adianta nem criticar, falando que eles são ladrão, que eles são... Não, porque quem faz isso é porque é corrupto. A pessoa que oferta numa igreja para querer 100 vezes mais, essa pessoa ela é corrupta. Nada é fácil, gente. Nada é fácil. É a base do trabalho. Se quer conquistar, trabalhe. Aí, como estamos falando de missionários, aí você pode perguntar, e pastor? Ah, pastor. E pastor trabalha? E missionário trabalha? Vocês ficam só no bem bom, não fazem nada, não vai lá, prega 1, 2 vezes por semana. Pode ser, meus irmãos, pode ser. Mas eu vou te falar uma coisa, o apóstolo Paulo ele diz que digno é o trabalhador do teu salário. E ainda ele vai dizer o seguinte, aquele que se dedica ao ensino, ele é merecedor de dupla honra. Entende? Então, as pessoas que se dedicam ao pastoreio ou uma liderança eclesiástica, qualquer que seja, como padre ou tantos outros, a pessoa que se dedica a isso, ela é digna de dupla honra. Ah, pastor, mas que bobeira! Dupla honra? Eu vou te explicar o porquê. Para muitas pessoas, infelizmente hoje, a vida de ser um pastor, eu já comentei algumas vezes e vou reforçar, eu tenho vergonha de falar que sou pastor, porque infelizmente pastor é visto como ladrão, como enrolador, só vive enfiado em política, só quer enganar os outros, quer usar as ovelhas como cabresto. Então é isso, infelizmente hoje, por causa de alguns péssimos pastores, é assim que a maioria é visto, tá? Porém, a vida de um pastor não é fácil. E eu vou explicar o porquê para você. Aí depois você fala assim se você queria ser pastor ou não. Você pode ser, meu irmão e minha irmã, um ótimo advogado. Tá? Você pode ser um ótimo advogado.
Mas de repente você é um advogado que bate na tua mulher. Bate na tua mulher. Mas você é um excelente advogado, você não perde as causas na justiça. Ninguém vai deixar de te contratar como advogado porque você bate na mulher. Mesmo os caras sabendo que você bate na mulher. Se houver uma denúncia, você talvez vá preso. Mas enquanto isso, não. Você pode ser um bom médico, um excelente médico, mas pode ser um caloteiro. Dever para um monte de gente. Sabe um trambiqueiro? Trambiqueiro. Mas como médico, você é um excelente médico. Cara, ninguém vai deixar de ser consultado por você porque você está devendo para todo mundo. Não me importa se você deve, você é um bom médico, você vai resolver o problema, você é o melhor cirurgião que tem? Sou. O que você faz da tua vida pessoal não importa. Compreende? A vida de um líder religioso é diferente. A vida pessoal, ela influencia totalmente no seu ministério. A vida como eu lido com a minha esposa, com os filhos, se eu sou um caloteiro, se eu sou um cara envolvido em polêmica, tudo isso vai influenciar no meu ministério. É por isso que a vida de alguém que vive pelo ministério é dedicada à dupla honra. Entende? E outra, a dupla honra que eu digo, meus irmãos, não é a questão de que é intocável, nada disso. O líder espiritual, ele é um servo. O líder espiritual, ele está aqui para servir, não para ser um guru. Tá ok? Pois bem, ministério pastoral ou missões envolve a mesma coisa. Por isso que a contribuição para missões é algo incrível e fantástico. E eu quero ler um texto agora com vocês. Eu gostaria que, se possível, vocês estivessem nos acompanhando ou marque para ler depois, tá? Esse texto é muito legal e importantíssimo mesmo. Tá lá em 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 9, tá? Capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler do 7 em diante. Aqui esse capítulo ele vai dizer exclusivamente sobre a questão de ofertas, tá? Que Paulo está dizendo. Vou ajudar aí. 2 Coríntios, tá depois de 1 Coríntios, tá? Achou 1 Coríntios? 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, 17. Olha só que interessante. Ele vai dizer assim, ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha só, não com pesar, ou seja, não com tristeza, e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, gente, primeiro princípio para ofertar a Deus, para dizimar a Deus, não é com tristeza, não é por obrigação. Porque Deus ama quem dá. Quem dá como? Quem dá com generosidade, quem não dá por obrigação, mas quem dá com alegria. Entende? E aí, olha como que ele continua. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo.
e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com os outros, e nas orações que fazem por vocês. Eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ó? Paulo está falando assim, a oferta de vocês, o dinheiro que vocês dão com generosidade, outras pessoas irão louvar a Deus porque é através dessa oferta que pessoas irão ouvir do Evangelho. Esse é o princípio. A graça e a glória de Deus, ela pode chegar a outros povos porque pessoas foram até elas. De que maneira? De maneira com a ajuda daqueles que contribuem. Pastor, beleza. Mas ainda eu não estou entendendo, pastor, essa questão de missionário, de pastor, ou de padre, ou de tudo. Quem que pode ser? Como é que funciona? Sabe por quê, gente? É importante que o líder ele possa se dedicar ao ensino da palavra. Porque, primeiro, tem que ter tempo para estudar a Bíblia. Tá? O líder espiritual ele é um facilitador. Ele é um facilitador. Tá? Ele é a pessoa que vai ter tempo para estudar a Bíblia e para poder ajudar as pessoas a tirarem as dúvidas. O fato de eu ser um pastor não me torna alguém superior aos demais. Me traz mais responsabilidade. Então eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia para estar ensinando a Bíblia para os meus irmãos. Infelizmente, hoje, para ser um líder espiritual, a pessoa não precisa, muitas vezes, nem sequer fazer um cursinho básico, nada. Ele se auto-intitula um pastor, um apóstolo, alguma coisa, e sai pregando. E é por isso que a gente vê muita heresia, a gente vê muita besteira, muita bobagem por aí. Porque a Bíblia é um livro para ser estudado. É um livro para ser estudado. E é um livro tão profundo, meus irmãos. É um livro tão incrível, tão fascinante. Que ele é estudado. Por exemplo, o Novo Testamento é estudado há 2000 anos. E ainda existem passagens nela que são obscuras. É engraçado, você já teve dúvida de algum trecho da Bíblia e você fala, o que significa isso daqui? Aí você vai atrás de pessoas. É assim. Comigo é assim. Às vezes tem texto que eu leio e falo, meu Deus do céu, eu vou atrás para ver como é que é. E se hoje eu tenho material de estudo é caro, os livros são caros. Nessas férias eu comprei 2 que eu tinha vontade, precisava ter, é caríssimo, quase R$200 cada livro. São materiais de apoio. Mas quem escreveu esse livro foi alguma pessoa que teve tempo para escrever e tempo para estudar. E como que ela vivia? Ela era paga por alguém. Se você gosta de ler a tua Bíblia, os tradutores da Bíblia, irmãos, eles não tinham outro trabalho. Eles dedicaram a vida deles traduzindo a Bíblia para o idioma. E como que eles podiam fazer isso? Porque eles eram pagos para isso. Certo? Por isso que líderes, pastores, missionários, é interessante que eles vivam para o ministério, porque o ministério não é apenas pregar, o ministério é estudar a Bíblia, o ministério é ser capacitado para aconselhar pessoas, para cuidar de pessoas. E o ministério é abrir mão da tua própria vida, da tua própria vontade, que é o que Paulo fez e que tantos outros missionários fizeram. Portanto, meus irmãos, a contribuição, que é o título de hoje, a família e a contribuição para a obra missionária, que está no nosso devocional do dia, é importante. Se a tua família foi de alguma maneira abençoada pela igreja onde você está, se você faz parte de uma igreja e aí você é abençoado, e aí você teve a oportunidade de conhecer a Cristo e de crescer na graça de Cristo, é obrigação, nada mais justo, como gratidão, você abençoar o ministério onde você está. Quer seja independente da igreja que seja. É ali que você tem o seu alimento, contribua.
Contribua. Sabe por quê? Porque o padre ou o pastor, ele não vai pagar energia. Você não vai pagar a energia da sua igreja e ir lá na Electro e falar assim, olha, a energia deu R$400. Bom, por R$400 eu vou fazer umas 2 orações para você, tá bom? Vou abençoar a tua vida. Não, não. Então, se o local onde você está sendo abençoado é o local onde você e sua família são alimentados pela palavra de Deus, se você teve o privilégio, a oportunidade de conhecer a palavra de Deus através de alguma igreja, de algum líder, de algum ministério, honre, abençoe. E, assim como nós no Brasil podemos hoje ter a oportunidade de poder pertencer a alguma igreja, porque no passado missionários abriram mão da sua vida, missionários abriram mão da sua vontade, abandonaram família, pais e mães no seu país e vieram para cá e sofreram, e muitos deles morreram, para que hoje no Brasil nós pudéssemos ter essa bênção de ter igrejas. Irmãos, hoje nós temos como motivo de gratidão e uma certa dívida de também abençoar os missionários do Brasil que vão para outros lugares. Porque se um dia o brasileiro recebeu o evangelho, nós devemos permitir que hoje outros povos possam estar recebendo o evangelho também. A palavra de hoje veio essa. É o dia 16 do nosso devocional, se você estiver acompanhando. E se Deus queria falar isso conosco, tá entregue, tá? Irmãos, Deus não precisa do meio do teu dinheiro, tá? É um privilégio poder participar do ministério de Deus. Se eu e você não ofertarmos, Deus vai vai acontecer alguma coisa e vai suprir. Mas eu e você não iremos fazer parte, não teremos privilégio de fazer parte. Então o convite hoje é, faça parte, tá? Faça parte de um ministério. Volto a dizer, se você pertence a alguma igreja, ela tem que ser transparente nas finanças. Qualquer igreja que não seja transparente nas finanças, que não dê acesso aos membros de saber como é utilizado, como deve ser, como não deve ser, cuidado. Cuidado. Tá? Isso faz parte de uma igreja saudável. Contribua, mas preste atenção. Aí você vai perguntar, pastor, então é o dízimo? Tem várias coisas. A Bíblia fala de dízimos, a Bíblia fala de ofertas e a Bíblia fala de esmolas. Olha que interessante. Sabe as esmolas que a gente dá de vez em quando para mendigos? Há uma passagem na Bíblia que diz que o homem dava esmola e Deus diz assim, olha, Deus recebeu as esmolas que você deu. Até mesmo as esmolas que a gente ajuda as pessoas é uma forma de culto. Certo? Quando você for ofertar a Deus, eu falo sempre isso na igreja. Quem é da IBVM sabe. Se você for ofertar, se você tiver R$20 no bolso, e você falar assim, pastor, eu só tenho esses 20. Ah, mas pastor, mas eu estava querendo comprar uma pizza. Meu irmão, então não dá esse dinheiro. Não dá, guarda para você. Porque a oferta a Deus tem que ser sem peso, sem tristeza, generoso e com alegria. Se quebrar algum desses princípios, não é oferta. Ah, eu vou dar porque eu tenho que dar, então não dê. Ah, mas eu vou dar, só que puxa vida, vai me fazer falta, então não dê. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar 200 vezes mais, então não dê. Mas então, pastor, para que eu vou dar? Generosidade, gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Eu não devolvo, eu não oferto para que Deus me abençoe. Se eu posso ofertar, se eu posso contribuir, é porque Deus já me abençoou. Pense nisso. Aí, pastor, mas o dízimo é 10%. 10%. O dízimo, vamos dizer que é o mínimo. Tá?
O dízimo é a maneira democrática, eu acho que é bem interessante o dízimo, porque é 10%, então ninguém dá mais. Se você ganha R$1.000 e dá R$100, e o outro cara ganha 1 milhão e dá 100 mil, ninguém deu mais. É 10%. É 10%. Agora, o cara que ganha R$1.000, e ofertou 200, e o cara que ganha 1 milhão e ofertou 10 mil, deu menos do que esse que deu 200. Porque é proporcional. Aí entra a ideia da generosidade. Tá? Mas então, pastor, então quer dizer que é os 10% certinho. Olha, gente, Novo Testamento ou a Nova Aliança, depois da morte de Cristo, eu posso te dizer que não é 10%. É 100%. Tá? Porque os 10% no Antigo Testamento era quando era sacrificado o animal. O animal morria, o cordeiro morria pelo teu pecado. Jesus foi o cordeiro perfeito e Jesus não deu 10% da vida dele para nós, Jesus deu 100% da vida dele. Pastor, mas aí se eu der 100% eu não vivo. Não, mas não é para dar 100%. Mas é só para você entender que você não compra Deus. É só para você entender que você não compra perdão de Deus. É só para você entender que você não compra o céu. Não é o dinheiro que te faz entrar no céu. Mas é arrependimento. É você reconhecer que você pode ter o dinheiro que for, cara. O dinheiro que for. Você pode dar todo o seu dinheiro para a obra de Deus, para a obra missionária. Se você não reconhecer que é um pecador, se você não liberar perdão e não perdoar, de nada importa. Então, antes de ofertar, antes de enviar para missões, converta teu bolso. Converta teu coração. Tá? Libere perdão. Sabe por quê? Porque o dinheiro da oferta, o dinheiro do dízimo, ele não é uma lavagem de dinheiro, não é um dinheiro sujo que se torna limpo. Eu aprontei, agora eu vou ofertar para Deus me perdoar. Não, não é uma lavagem de dinheiro espiritual. De forma alguma. Tá? Ele é apenas o resultado de um coração grato, arrependido e generoso. Entendeu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja grato a Deus. Oferte, contribui na igreja onde você pertence, principalmente nesse período tão difícil que estamos vivendo. Se você tem uma renda, contribua para os missionários. Lembrando, tá, pessoal? Principalmente o pessoal da IBVM, eu vou postar depois no nosso grupo aqui de WhatsApp. Esses últimos 15 dias, até o dia 5, até o dia 20 dias, até o dia 25 de agosto, nós vamos estar recolhendo ofertas para enviar para o missionário Giovanni, Karine e a sua família que estão lá na Itália. No início do mês recolhemos as ofertas para o pastor Mateus Negri e para a Ju, que estão na África. Foi uma oferta abençoada, uma oferta generosa, que eles se alegraram muito. E agora vamos estar enviando essas ofertas para Giovanni, para a Karina e sua família que estão na Itália. Passa um momento difícil também devido a tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, se vocês quiserem fazer parte disso, entre em contato comigo. Passaremos o número da conta da igreja. Quem da igreja vai fazer o depósito na conta da igreja, me avise, dizendo, pastor, esse dinheiro é para missões, tá bom? Senão ele entra no caixa da igreja como dízimos e ofertas direcionadas à igreja. O que é para a igreja, o que é para missões será para missões. Tá bom, pessoal? Então vamos ter esses 20 dias aí dedicados à obra missionária. Eu sou muito grato à igreja da Vila Muniz, que nesse período, mesmo nesse período difícil de pandemia, tem ofertado, tem trabalhado, tem dedicado, tem confiado no ministério. Tá? Toda honra, toda glória seja a Deus. A obra de Deus é espiritual, mas é através de formas materiais que ela se consolida. É através de homens e mulheres que arregaçam as mangas e distribuem seus bens, ofertam teus bens
para que o reino de Deus chegue nas pessoas que não têm. Tá? Deus abençoe. E vamos juntos fazer o reino de Deus crescer cada vez mais. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei nisso tudo, por favor, depois pode me procurar para a gente conversar, tá? Pastor, eu queria saber, tirar mais uma dúvida, eu queria falar sobre isso, tudo, tá? Vamos conversar. Se você não entregou tua vida a Cristo, entregue tua vida a Cristo, meu irmão. A melhor oferta que a gente pode fazer a Deus em nossas vidas, tá? Pastor, mas eu não tenho renda, pastor, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Ore! Ore em favor dos irmãos, ore em favor dos missionários, dedique teu tempo, tá? Dedique teu tempo. Vá ajudar alguém que precisa. Vá limpar o quintal de alguém que não tem condições de limpar. Dedique-se a arrumar a casa de alguém que está precisando e não tem condições. Dedique-se a lavar a casa, lavar a louça, cuidar, dá o tempo, dê seu tempo em favor do próximo. Ninguém tem tanto que não precise de algo. E ninguém tem tão pouco que não tenha o que dar. Tá? Deus nos dá condições e capacidade de abençoar pessoas. Quer seja com nossos bens, quer seja com o nosso tempo. Tá? Então dedique seu tempo ao próximo. E aqueles que puderem e quiserem, transfiram, tem o número da conta da igreja, o pessoal da igreja tem, quem não tiver, peça para nós, passaremos, tá bom? Então durante esses 20 dias, irmãos, a nossa campanha é para arrecadar a oferta para enviar para o missionário Giovanni, Karina, que estão lá na Itália, tá? Quem quiser, entre em contato, vamos estar orando. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. É um assunto, ó Pai, um assunto que não agrada a tantos, mas é necessário. Necessário porque devemos saber nossas responsabilidades, ó Pai, nosso compromisso como filhos e filhas do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a converter nossos bolsos em favor do Teu reino, para que homens e mulheres que estão no campo, estão longe do seu país, estão longe de sua família, possam estar tendo o suprimento necessário, Pai. Possa ter seu alimento, sua moradia de forma digna. Nos ajude a levantar essas ofertas aos missionários, ó Pai. E que possamos saber nossa responsabilidade e compromisso com a igreja local, cada um com a tua igreja. Para que a igreja continue sendo, ó Pai, uma porta onde as pessoas venham a conhecer a tua palavra. Abençoe a cada um aqui. Nos dê uma noite de paz e descanso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo, 19 horas. Palavra de Deus para o seu coração. Vai ser bênção. Tá bom, gente? Beijão. Não tenha medo. Tenha esperança. Até mais.